E vocês vão preparando aí perguntas. Ó, a hipnoterapia me ajudou muito, muito obrigado por tudo. Ah, que bom. Que bom, Márcia, realmente é... que ajudou no quê? O que você tinha? Conta um pouquinho pra gente. O que você teve? O que você tem hoje em dia? Compartilha aqui com o pessoal, que muita gente ainda acha que hipnose é mito, hipnose não funciona, tem aquela ideia que hipnose não existe. Sim, sim. Conta aí, compartilha com o pessoal. Compartilha com o pessoal, Márcia. Fala um pouquinho aí o que você teve e o que você tem hoje em dia. É legal o pessoal ouvir. Ah, muito bom, funciona assim, que bom. Que bom que funciona, né? Compartilha aí com o pessoal o que você tinha. O que você tinha mesmo? Me lembra um pouquinho, que agora de cabeça entre todas as pessoas é difícil lembrar. O que eram os sintomas que você tinha? Escreve aí pra gente, o que você tinha, Márcia? A gente fez a hipnoterapia para tratar o quê? Hipnoterapia ajuda com a depressão? É justamente o tema daqui da noite. Você está no lugar certo, no momento certo, no grupo certo. Então fica aqui na live, vai ser justamente o tema de hoje. Participei de um curso de hipnose no sábado e domingo. Não conheci, foi a paixão à primeira vista. Logo nos próximos meses vou fazer meu tratamento. Quero entender por que sinto tanta angústia. Muito bem, Raquel Nascimento. Tudo bem, Raquel. Então é muito legal você ter percebido que o quê? Na hora que a gente vai trabalhar com hipnose, a gente está trabalhando principalmente com o subconsciente, ou seja, lembra que o nosso cérebro tem principalmente duas partes, a parte esquerda dele, que é a parte analítica, a parte racional, a parte que vai construir frases, certo? Onde está a parte do raciocínio lógico, e a gente tem a nossa parte direita, que é a parte imaginativa, criativa, músicas, imaginação e etc. Quando a gente vai trabalhar com a hipnose, a gente em geral está acessando o que é a parte direita, certo? O cérebro mais criativo, que a gente chama de subconsciente, que é a parte mais imaginativa e também onde está mais emocional. E... João Paulo Jucá chegou. Muito bem. E daí o que acontece? Deixa eu convidar ele aqui para entrar na live. E... Aqui, já convidei ele. O que acontece? Na hora que a gente está trabalhando com o subconsciente, a gente em geral vai encontrar emoções lá dentro. Então, na hora que você fez esse curso, você começou a sentir o quê? Tem uma angústia grande aí dentro? Ou seja, qual o melhor tratamento que vai ter para uma angústia grande aí dentro? Vai ser a hipnose. Porque justamente a hipnose ela vai trabalhar muito com o quê? Com essa parte do lado direito do cérebro, com o subconsciente, que é onde estão as emoções, certo? Onde estão aquelas, às vezes, memórias reprimidas, coisas que estão mal resolvidas lá dentro, entendeu? Então acaba sendo muito rápido, porque com a hipnose você consegue, transcender o consciente da pessoa, acessar o subconsciente e chegar aí na raiz do problema, certo? Então é muito legal. Se você quiser até trabalhar com isso, vai ter um nosso curso que a gente vai dar, mas é um curso de 11 dias, né? Não é um curso de 2 dias, é um curso de hipnoterapia do básico ao avançado que a gente vai ter em setembro, certo? Se você se interessar realmente a ficar um profissional de excelência, então vamos ter aqui em setembro 11 dias, mas vai ser realmente uma imersão, um negócio assim bem sério, com hipnoterapia avançada, várias coisas assim bem, um curso bem encorpado. A gente chora, chora, chora e depois é um alívio. Sim, com certeza. A gente chora, chora, chora e depois é um alívio, com certeza. Por quê? Vamos falar um pouquinho, e é bom que você falou isso daqui. Na hora que a gente vai trabalhar, principalmente com depressão... obrigado, bom que melhorou. Vamos começar um pouquinho. A gente vai falar um pouco de depressão. Ah, chega uma pessoa deprimida, certo? O que é depressão? Em primeiro lugar, a gente sempre tem que tomar cuidado com a palavra depressão. O que é depressão? A depressão é uma palavra que, na verdade, não significa nada. Esse jargão é usado assim por todo mundo. Uma pessoa, às vezes, pode acordar cansada e vai falar, puxa, hoje eu estou tão deprimida. Às vezes a pessoa pode, sei lá, tá com uma dor de barriga, hoje eu estou deprimida. Hoje eu estou deprimida. Todo mundo fala deprimida. O que é a depressão? Tinha síndrome do pânico e depressão e fiz 3 consultas com você e fiquei ótima. Que bom. Muito bom. Bom que você colocou aí o João Paulo. O João Paulo chegou. Bom que você ficou ótima. Sim, é bom. Ó, pessoal, você vê como a hipnose funciona. É que é muito desconhecido ainda a hipnose. Ô, Henriette, que legal que você está aqui. Um prazer. Henriette é um dos grandes nomes da hipnose também. Você conhece bastante aí na parte infantil. Henriette é um grande nome aí na parte de crianças. E uma pessoa incrível também. Prazer aí estar com o Henriette. E acho que agora o João Paulo Jucá vai entrar. Vamos ver se ele entra. Opa, tudo ótimo. Prazer estar aí com você. Aê, chegou. Olá.
Tudo Boa bem, noite. pessoal? Todo mundo aqui na ansiedade, pessoal. Boa De noite. depressão foi pra ansiedade te esperando. Vamos ter que dar quase uma aula de ansiedade aqui. Tive um probleminha aqui. Calma, passou uma mensagem. Por favor, me ajude. O que você falou? Ontem tentei um suicídio. Não, não tem suicídio. Tente a hipnoterapia antes. A gente pode te salvar, certo? A gente pega casos de suicídios, tentativas de suicídios, praticamente toda semana tem, certo? Então, suicídio em geral é quando a pessoa ela não vê mais solução. A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso. Dá para ajudar sim, com certeza. Só para introduzir, Juca, eu estava falando com o pessoal aqui nessa espera, que quando a pessoa ela vai procurar a gente, em geral, quando a pessoa está com a demanda de depressão, a gente está falando que a palavra depressão é uma palavra muito perigosa porque ela não significa nada. Tua câmera fundiu, isso. Não significa nada. O que é depressão? O que é deprimido? Certo? Na verdade, a primeira coisa, o terapeuta, ele tenta mais muito cuidado. E também as pessoas, quando vão usar essa palavra, o que é a depressão? Então, quando uma pessoa chega para mim e fala, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu já na minha cabeça eu apago essa palavra. Eu risco isso daqui e falo, você tem depressão? O que você sente? O que você sente? O que é essa depressão? O que é isso? Certo? E muitas vezes a pessoa vai falar que ela sente uma angústia. Ah, então a tua depressão é o quê? Uma angústia. Tem vezes que a depressão da pessoa ela vai falar, não, porque ninguém gosta de mim, porque nunca vou dar certo na vida, porque nada funciona para mim. Já não é diferente, ela já está mais com uma parte comportamental que não está legal. Então a gente sempre tem que definir bem o que a palavra significa. Então o cuidado que a gente tem que ter na definição, em primeiro lugar, de depressão, que é uma palavra muito geral, certo? Muito genérica, melhor dizendo, até na definição médica. Na hora que você pegar os CIDs, eu vi que o Juca hoje estava vendo lá os CIDs. Não, você estava vendo a definição médica, tem também uma pancada de definições aí de depressões, vários tipos, vários estilos. Não, fala um pouquinho pra gente, Juca. Então, basicamente, primeiro, muito boa noite para todo mundo que está aí assistindo. É um prazer estar aqui, né? Tive um pequeno probleminha aqui com a parte de internet, do celular. Meu Instagram tá com, enfim, uns negócios aí, interrupções, mas estou aqui. Justamente isso, Daniel. Essa questão da depressão, ela tem uma definição muito confusa. E se você vai pegar, por exemplo, o DSM-5, que é o manual de transtornos psiquiátricos mais, assim, mais atualizado, né? Atualizado, Você vai ver que muitos transtornos, eles têm o que a gente chama de comorbidades, que são sintomas que estão aparecendo tanto na depressão, mas que aparece um pouco ali na ansiedade, que aparece um pouco na bipolaridade, que aparece um pouco não sei onde. Então é como se cada um dos transtornos bebesse um pouco de cada sintoma ali, um pouco de cada fonte. Uhum. Então os próprios psiquiatras, eles se confundem muito. Eu já trabalhei num hospital psiquiátrico por um tempo, né? Na verdade fui estagiário por um tempo, e você pegava os prontuários, cada psiquiatra dizia uma coisa diferente sobre aquele paciente específico. Então, cada um deles, de acordo com o seu estudo, a sua própria percepção, dizia que a pessoa tinha bipolaridade, ou depressão maior, ou etc, etc. Claro, eu tô gravando. Para o profissional é interessante ele saber qual a diferença, por exemplo, da depressão maior para a distímica, para uma bipolaridade, que o transtorno bipolar está englobado dentro da depressão, se a gente for ver assim de certa forma, tá? Porque a pessoa tem episódios na bipolaridade, a pessoa tem episódios de depressão, então vai lá para baixo, ou ela tem episódios de mania, onde ela está extremamente estimulada, a parte sexual fica mais estimulada, ela fica querendo fazer todos os planos da vida de uma vez, ou em outro período, que geralmente varia, é sazonal, né? Depende do mês, da época que a pessoa está vivendo, aquilo vai e baixa, então ela fica como se não quisesse comer, não quisesse fazer projeto nenhum, nada vale a pena. Claro, para o profissional é importante saber disso, mas a pessoa que está com depressão, geralmente ela ouve isso de algum profissional que disse aquilo como verdade, geralmente de um psiquiatra. Claro, não são todos os psiquiatras que são assim, né? Falam arbitrariamente qualquer coisa para o paciente. Tem uns que têm muito cuidado. Eu conheço um psiquiatra aqui, que é o Marcos Eduardo, que ele tem um cuidado excelente nesse tipo de coisa. Por quê? Quando um psiquiatra, um médico, fala uma coisa para uma pessoa, dá um diagnóstico, aquilo se torna uma marca, uma cicatriz na pessoa, né? Uma tatuagem. E aí, às vezes, há uma impossibilidade dela sair daquilo, não só por isso, mas dificulta muito o fato dela receber esse diagnóstico, esse estigma
de que ela é depressiva, de que ela tem depressão, Porque parece de que ela você é agora virou aquilo. vítima de uma doença, né? É, Parece que pois agora eu tenho uma doença, parece que eu peguei um vírus e agora eu tô refém dessa doença. Então, meio que você exatamente. fica mais fraco, né? Enquanto você não sabe o que Isso, é, parece que ainda está no controle. E de repente vem uma pessoa e fala, você isso. está com depressão maníaca, está com sei lá o quê. A pessoa, puxa, agora eu tô com um negócio que é tipo uma doença, eu tenho que pegar um remédio. Então, na cabeça da E fica pessoa, estigmatizado, né? isso, ela Fica fica com aquilo lá estigmatizado e ela e também tem uma vitimiza isso. sensação. Isso, tem uma sensação de talvez culpa, o que é que eu fiz para isso acontecer comigo, porque eu, etc. Tem o estigma que vem do outro, né? Então, fulano talvez ache que eu sou, talvez me trate assim porque eu tenho depressão, ou então fulano não me trata bem o suficiente, suficientemente bem. Então, começa a haver um estigma e aquilo, querendo ou não, é uma sugestão. O médico, quando fala categoricamente, você tem depressão, ele praticamente está falando, você é a depressão. Ou algumas pessoas vão encarar desse jeito, claro, né? E aí, claro, essas definições são importantes para os profissionais entenderem, compreenderem como exatamente a pessoa vai fazer o tratamento. Em alguns casos mais pesados, a pessoa precisa de medicamento, sabe? Sim. Porque tem um problema ali nos neurotransmissores, na recaptação dos neurotransmissores, principalmente a serotonina no caso da depressão, É mas que tem também a muita gente que tem dopamina, tá? preconceito que não pode nunca dar remédio, ou só o Não, remédio resolve. A gente sempre tem que tomar cuidado e não. nunca ser categórico na vida. Primeiro, o remédio não vai ser aquele que vai salvar tudo, porque o remédio ele acaba muito indo na parte, como se diz, do sintoma. Então ele acaba sendo mais Isso, paliativo para conseguir tirar a pessoa da crise, para conseguir tirar a pessoa daquele isso, estado que ela está. Mas lembra, se a gente está falando exatamente. que existe um padrão mental onde a nossa mente, lembra, cérebro, mente, corpo, é tudo a mesma coisa. E a nossa mente, ela consegue controlar o que acontece no nosso cérebro. A gente já falou em outras vezes, em outras lives, que até a nossa parte imunológica dá para ser controlada pela nossa mente, dependendo do estado que a pessoa está. Então, na Com verdade, se a certeza. pessoa tomar remédio e não fazer um belo trabalho de terapia, não vai voltar, porque o cérebro ele entrou num padrão. Então, aquele padrão, como se diz, ele está diminuindo o nível de serotonina, ele está diminuindo o nível da dopamina, das substâncias importantes que precisam para o cérebro trabalhar bem. Então, mesmo que você quimicamente vai mandar para o cérebro aquilo lá, na hora que aquela substância parar, ou ele conseguir ter a tolerância para a substância, vai precisar subir a medicação, ou vai voltar os sintomas. Então, isso é muito importante saber. Mas, às vezes, os remédios também é importante, porque a pessoa não vai conseguir fazer nenhum trabalho de terapia se também não tem um remédio, às vezes, ajudando. Então, sempre, Às cada vezes, caso, exatamente. remédios é só para tirar os sintomas e não resolve o problema. Exatamente, é isso mesmo. O remédio ele ajuda no sintoma e é importante, muitas vezes é. Não dá para falar que não. Tem pessoas que precisam, entendeu? Então, não dá para falar que não, certo? Mas a gente tem que sempre saber a importância de cada um. São coisas totalmente diferentes. Eu já peguei um caso de uma mulher que ela estava tão catatônica, tão assim, não é nem catatônica, mas era assim, apática, tão desligada do mundo, numa depressão tão ruim, que ficava impossível fazer qualquer tipo de trabalho, sabe? Não A porque pessoa ela não tem estava lotada de reação. remédio. A pessoa ela parece um Pois zumbi. é, ela não tinha. Parecia um zumbi. Teve uma, especificamente essa, que parecia um zumbi. Era impossível trazer qualquer tipo de emoção, era impossível fazer qualquer tipo de trabalho porque não havia resposta. Então, o remédio, por exemplo, ele pode ajudar na recaptação do neurotransmissor de serotonina, né? Porque a pessoa começa a ter, mesmo que seja artificialmente, aqueles recursos de novo, né? Então, ele ajuda nessa recaptação, na inibição da recaptação, desculpa, e a pessoa começa a ter aquela força, nem que seja um pouco de novo, Ela para fez uma aquele pergunta trabalho boa aqui, a de Raquel. Tem alguns psicoterapia. exames para saber que precisa de remédios? Porque ela falou, fui num psiquiatra e parecia que ele estava com a receita pronta. Então, na verdade, não tem exames para medir isso daqui. Isso daqui é feito por diagnóstico. E, na verdade, a maioria dos profissionais que vão lidar, até neurologistas, uma pessoa até Parkinson, esse tipo de coisa, não tem exames que você vai ver. Às vezes existem alguns exames genéticos, mas a maioria é tipo análise clínica. Você vai perguntar para a pessoa fazer uma boa anamnese, ver os sintomas da pessoa e você vai tirar uma conclusão a partir do que ela está te falando. Entendeu? Mas tem muitos profissionais que são rápidos de plano, sei lá o que, não tem muito tempo para ficar gastando. Eles já tem mais ou menos uma receita pronta, já entregam para a pessoa que é um remédio meio que padrão, entendeu? E vai no que vai.
entendeu? Então não tem um exame que vai medir isso daqui, mas a gente sabe que fisiologicamente acontece isso no cérebro, ou seja, existe uma dependência, uma ausência de substâncias, mas também a mente cria isso. Mas interessante que o Juca falou dessa parte de depressão, que a pessoa vem catatônica, que ela vem às vezes tão apática, parece um zumbi, e muitas vezes a medicação não adianta nesses casos, né? Esse caso é famoso até na literatura médica, que quando a pessoa está em estado de depressão, mesmo remédios não funcionam. Eu peguei um caso assim, e sabe o que foi obrigada a pessoa a fazer? Ela foi levada para terapia de choque. Terapia de choque. Eu nem sabia que existia isso ainda. Foi aqui na Santa Casa, em São Paulo. A pessoa passou por 15, o menino de 18 anos, 20 anos, foi na Santa Casa, levou acho que umas 15 ou 20 sessões de terapia de choque. Quer dizer, aquela coloca o negócio na boca e coloca aquelas coisas de choque na cabeça e fica dando choque para dar um reset no cérebro. Nem sabia que existia, mas isso daqui é a única coisa que às vezes ajuda nesses casos extremos, bem extremos, que nem a medicação funciona, nem terapia tem como funcionar, porque a pessoa nem fala com você. E daí, nesses casos, é o que tem para fazer. O cara melhorou. Ele melhorou nesse caso. Eu mesmo tinha dispensado ele porque eu não tinha como fazer terapia. Essa live estará no YouTube, sim, depois eu coloco no YouTube. Você vê, tem umas coisas assustadoras, mas às vezes é o único jeito. Então, tem que, de novo, na hora que a gente fala de depressão, que nem está falando, tem uma gama muito grande, tem uma genética muito forte para depressão. Minha família toda, por parte do pai, tem. Quais alternativas são ideais? O que você diz, Juca, dessa parte da depressão genética? Boa pergunta, legal isso daqui. Pois é, a primeira pergunta é, como é que você sabe que é genética? Como é que você sabe que é genética? A minha prática clínica me diz que a maioria das vezes que a pessoa fala que eu tenho um problema porque minha família toda tem, ela acha que é genético, mas não é. É aprendido. É passado de geração para geração. A pessoa não percebe que isso é passado de geração para geração, mas é. A minoria das vezes, a maioria das vezes é isso. E a minoria das vezes é um problema realmente genético. A minoria. Por exemplo, se fosse esquizofrenia, mas psicose... Existe uma predisposição? Você acha que existe uma predisposição genética? É possível que sim, que haja uma predisposição, mas era como eu estava lendo agora há pouco, né? É mais uma parte social, né? As emoções, elas têm, e o sistema límbico tem emoções, tem coisas que são ativadas como um contexto social. Então, pode haver predisposição, mas se o contexto ele está, digamos que contaminado com aquilo ali, a pessoa vai, é como que diz aquele ditado, né? Ela vai, enfim, ela vai fazer acontecer, né? A predisposição talvez existisse, ela vai lá e faz acontecer, porque o contexto viabilizou aquilo ali, entende? Mas na grande maioria das vezes, com exceção, por exemplo, de esquizofrenias, psicose, autismo, a grande maioria dos problemas que as pessoas chegam dizendo que herdou do pai e mãe, na verdade não herdou, aprendeu. Estava no contexto da pessoa, na vida. Então, e acaba entrando a nível inconsciente mesmo, né? Não é que a pessoa aprendeu. Quando eu falo aprendeu, às vezes dá a ideia que aprendi como na escola aprendi. Não. Quer dizer que você viu o pai se comportando assim, a mãe se comportando assim e achou que o mundo funciona desse jeito. Os resultados para tratamento feito por hipnose têm um prazo de validade. Então, na verdade, como a gente vai explicar daqui a pouquinho como funciona a nossa abordagem de tratamento, você vai ver que, na verdade, a ideia toda é o negócio perdurar, porque a gente vai mudar a percepção. Boa noite, estou sofrendo com ansiedade, tem um começo. Sim, fala aí. Só para terminar essa pergunta dela, e aí o que acontece é que quando as pessoas chegam e dizem que talvez é hereditário, genético, etc., fica mais fácil para a mente racional explicar assim. Porque, olha, tá vendo? É genético, é racional. Ou é genético, é hereditário. E agora, né? O que eu faço? Vitimiza, né? De novo. É como se fosse uma espécie de vitimização. Não é racional, não é porque a pessoa quer, claro. Sim. Mas fica mais fácil para a mente racional explicar assim. Não é culpa minha, tá? Genético, calma. Genético. Mas a maioria das vezes é um aprendizado inconsciente de um contexto familiar. Tá certo? Ele perguntou aqui, boa noite, eu sofro com muita ansiedade, é um começo de uma depressão. Então vamos definir um pouquinho aqui. O pessoal todo mundo fala ansiedade, depressão, ansiedade. O que é cada uma das coisas? Em geral, a gente tem um conceito muito claro do que é cada uma. Depressão, em geral, é quando a pessoa está presa no passado. Ou seja, a pessoa ela vai pegar experiências do passado e ela vai pegar aquela coisa ruim do passado ou crenças limitantes que ela pegou do passado e vai aplicar para o presente. Então, ou seja, a pessoa vai falar, nunca ninguém vai me amar, eu nunca vou conseguir um emprego, eu nunca vou ser feliz na minha vida.
Por quê? Porque a pessoa já passou várias experiências ruins e ela pega todas aquelas experiências ruins que ela teve lá atrás e traz para agora. Então ela vai estar sofrendo agora coisas que aconteceram lá atrás. O que em geral é ansiedade? Futuro. Eu estou achando, puxa, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu vou ser demitido em algum momento, não vai dar certo, vai ter algum perigo, pessimismo, coisa, entendeu? Toda parte da ansiedade vai ser para o futuro, certo? Então a gente sempre tem que definir ansiedade. Quando está falando de ansiedade, em geral, coloca a regrinha futuro, quando a gente está falando de depressão, passado, certo? Aí fica um pouquinho mais claro isso daqui. E acho que quando a pessoa, então, em primeiro lugar, quando a pessoa, só um segundo, quando a pessoa vem procurar falar de depressão, acho que é legal primeiro ela perceber o que ela está sentindo, certo? O que você sente? Qual é da parte fisiológica? Eu sinto um aperto no peito, eu sinto às vezes cansaço. É engraçado que mesmo que a depressão, em geral, a gente tem a ideia da pessoa deprimida, aquela pessoa sem força, abatida, lenta. Em geral, a pessoa que está com depressão, ela tem insônia. Né? Isso daqui também é um sintoma bem comum. A pessoa, ou seja, durante a noite ela não consegue dormir, porque ela fica ruminando todos os problemas, fica com insônia, e na hora que chega de dia, ela fica cansada, sem energia. Ela está com aquele sistema parasimpático ativado, que é o sistema de recuperação. Isso, em geral, é o que a gente vai dar, tipo, a classificação geral da depressão, quando a gente pegar quais sintomas físicos distinguem depressão de ansiedade. Então, em geral, é o que eu estou explicando. Para você ficar bem claro, assim, para o pessoal leigo, entendeu? Depressão é o quê? A pessoa quando ela está lenta, quando ela está pegando todo aquele, entendeu? Pegando toda aquela parte do passado e colocando para agora e está ficando, como se diz, com um sistema parasimpático ativado, que é o sistema de recuperação, sem energia, sem força, sem querer sair da cama, sem apetite, com insônia. E, em geral, a ansiedade é uma pessoa que ela vai estar com a cabeça funcionando a mil, com pessimismo, achando que alguma coisa vai dar errado, ou ela sente o coração acelerando e sente um aperto no peito. Que o quê, Jucan? Taquicardia, respiração curta, rápida. Entendeu? Então, esse daqui, em geral, óbvio, tem muitas nuances no meio, certo? Mas, assim, uma forma bem grosseira para a gente definir seria mais ou menos isso, entendeu? Vamos deixar os casos de cada um pouquinho de lado, porque a gente não vai fazer aqui clínica para cada um, entendeu? Então não vamos perguntar aqui a cada um, porque fica difícil, entendeu? Cada caso tem que ser analisado. Pode ser, pode não ser, tudo pode ser. Insônia também pode vir de ansiedade. A pessoa está tão ansiosa que a cabeça dela não para de pensar e não dorme. Pode vir de depressão, pode vir de problema de sono, pode vir de N coisas que vão estar na pessoa. Tá bom? Então acho que ficou claro. Essa parte número 1, depressão. Esquece a palavrinha e vamos ver o que a pessoa está sentindo, certo? Se a pessoa ela percebe que tem essa parte de estar presa no passado, esse sistema parasimpático que fica mais lento, ativado, certo? Isso daqui está indo mais para depressão. E daí, o que a gente faz? Tá bom, a pessoa chegou para vir se tratar com a gente, hipnoterapeuta. A gente tem aqui bastante hipnoterapeuta, psicólogos também que estão aqui. Na depressão, como em qualquer doença, precisa muito de autoajuda. A gente precisa se ajudar, certo, correto, e é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito bem colocado, muito bem, muito bom. E isso que é o tema que eu quero entrar agora. Na hora que a pessoa vem pedir ajuda pra gente, Juca, qual é o primeiro passo que você acha que é o mais importante? A pessoa vem e fala, Juca, eu tô com depressão. O que você faz? Qual é o primeiro passo? Quero ouvir um pouquinho do que você faz. Uma coisa que eu queria falar antes de dizer o primeiro passo de um tratamento é uma coisa que é bem importante para os terapeutas e até para quem acha que está sentindo perceber, é que nem sempre depressão está ligada a comportamento suicida e nem sempre o suicida vai estar deprimido. Tá? Nem sempre o cara que tem comportamento suicida vai estar deprimido. Então é muito importante perceber isso, porque eu já peguei casos em que a pessoa não estava cabisbaixa, não estava assim morta dentro de si, não estava lenta, mas tentava se matar todo dia praticamente, até chegar ao tratamento comigo. E o contrário também, a pessoa que estava extremamente apática, desgostosa da vida, mas não tinha vontade de se matar. Ela só queria que aquilo passasse, ela só queria que a vida dela voltasse ao normal, entendeu? E ela tinha uma incapacidade, claro. Mas como você falou, o primeiro passo é primeiro definir o que a pessoa está sentindo. Talvez seja o primeiro passo de todos, definir com a pessoa o que ela está sentindo. Né? Ela chega lá, o que é que ela está sentindo de verdade? Será que ela... Porque você vê, o pessoal estava perguntando, será que é depressão ou ansiedade o que eu sinto? Eu não sei o que eu sinto, né? Então as pessoas geralmente não sabem o que sentem, não conseguem perceber o próprio corpo. Então, uma das primeiras coisas é entender qual é a demanda da pessoa. Eu preciso primeiro entender qual é a demanda, porque se ela chega lá com uma demanda que às vezes ela nem sabe direito o que é, pode ser que a gente trate uma outra coisa que não tem nada a ver. E aí ela não vai melhorar.
E essa pergunta que o Matheus fez, acho que é legal aqui. É possível a pessoa estar com os neurotransmissores estáveis e mesmo assim ter depressão? O que você diz, Juca? O que acontece? Quando a pessoa está em depressão, o que classifica a depressão é justamente essa falha na recaptação de serotonina, dopamina também vai junto no negócio, né? Quer dizer que a causa é fisiológica? Embora esteja acontecendo no cérebro, não quer dizer sempre que a causa é fisiológica. Pode ser que a pessoa tenha entrado num processo emocional repetitivo ao longo de vários anos, situações inacabadas, situações mal resolvidas. Estresse, o estresse tem a ver muito com isso, porque o estresse, ele, se for repetidamente acontecendo na vida da pessoa, pode causar depressão também. Então, a causa nem sempre é fisiológica, mas o que define uma depressão, por exemplo, é isso que está acontecendo no cérebro. Assim como a causa, ela não necessariamente é fisiológica, a resolução, ela também pode ser através de uma psicoterapia, por exemplo. Não necessariamente vai precisar de remédio. Como a gente estava falando antes, o remédio ele serve como aquele pontapé para a pessoa conseguir fazer alguma coisa. Mas, voltando aqui à pergunta do Matheus. Mas, basicamente, não é que os neurotransmissores estão instáveis ou estáveis. O que acontece é que existe uma enzima que ela inibe a recaptação dos neurotransmissores de dopamina e serotonina lá no receptor. Porque é como se fosse assim. Existe aqui aquele que envia a mensagem, né, a sinapse, e aqui o receptor. É como se no meio do caminho, aqui entre quem envia e quem recebe lá dentro do cérebro, existe uma enzima que ela inibe a recaptação desses neurotransmissores, entendeu? Então, isso é o que define a depressão nesse caso, né? Por exemplo, a ansiedade já é um outro neurotransmissor, que é GABA, que chamam. Então, já não tem tanto a ver, embora tenha também a ver com dopamina, etc., tem mais a ver com esse outro neurotransmissor. Então, lembrando para quem não entende que serotonina é aquele que deixa a pessoa, como se diz, tranquila, em paz, de boa. E dopamina é o que dá o prazer, né? A parte do demôniozinho, que dá o prazer para a pessoa. Todos os estímulos de prazer de a dopamina. Então, só para a gente entender o que é cada uma. Então, mas foi muito legal essa pergunta, foi boa. Quem mais perguntou? Essa falta de recaptação da serotonina seria justamente uma adequação fisiológica do padrão seguido pelo corpo? Então, lembra, vamos explicar um pouquinho. Vamos dizer, se a pessoa ela chegou, ela estava desde pequenininha, ela vai para a escola, todo mundo na escola caçoa dela, ri dela, humilha ela, fala mal dela. O que é, vamos dizer, aquela parte emotiva do cérebro, que é o subconsciente, o inconsciente, ou a parte direita do cérebro, como vocês quiserem definir. O que ele vai aprendendo? Ele vai aprendendo que as pessoas fazem mal, as pessoas não são legais, as pessoas são perigosas, as pessoas... N conclusões emocionais que ele vai tirar. Porque cada vez que ele vai para a escola, os amiguinhos riem. Cada vez chega uma hora que o cérebro fala, calma, alguma coisa não tá legal. Porque ou eu não sou muito bom, eu não presto, ou o mundo é ruim. Alguma conclusão generalizada ele vai tirar de tudo isso. E daí o que ele vai fazer? Ele vai querer dar uma reação, ele vai querer te proteger. Se você tomou um choque na tomada, você vai querer o quê? Próxima vez, ter medo para não se aproximar daquilo lá. Ou seja, toda ação tem uma reação. Então, na hora que você vai passando durante muitos anos, uma casa violenta, um pai que bebe, uma escola que o pessoal faz bullying, coisas da vida, ou às vezes coisas até simplesinhas, coisas que não tem nada de tão grave. E o cérebro ele vai tirando conclusões emotivas. O que acontece? Ele vai entrando num padrão que ele vai querer o quê? Te proteger. Então, ele pode fazer o quê? Vamos fazer, sabe o quê? Começa a ativar o sistema parasimpático. Vamos deixar a pessoa o quê? Mais calma, vamos deixar a pessoa mais no canto dela para deixar ela protegida. Se ela estiver no quarto dela, melhor. Da pessoa começa a ter ideia, sabe o quê? O mundo lá fora é hostil, melhor ficar aqui eu me sinto seguro. Se ela sai para fora, ela já não se sente bem, ela prefere ficar no canto dela. Ou seja, várias conclusões. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Várias conclusões emocionais que está tendo, emotivas que está tendo daquelas situações, para justamente ajudá-la de alguma forma. Quando a pessoa está pensando em suicídio, o que é suicídio? Eu defino o suicídio como duas coisas. Ou a mente se vê presa e não consegue achar uma solução, ou seja, não tem solução, minha vida está acabada, meu emprego está acabado, tudo está acabado, não tem mais o que fazer, a única solução é a morte. Ou seja, isso aqui seria uma conclusão que o cérebro tem de uma situação de escape, onde não tem mais nada. Então você, como terapeuta, vai fazer o quê? Abrir um caminho. E na hora que você abre o caminho, acabou, aquilo vai embora. Ou às vezes a pessoa está querendo chamar a atenção da família, coisas do gênero. Mas na maioria dos casos é isso, a pessoa não vê solução.
Então, na hora que a gente vai abrir essa percepção da pessoa, essa mudança já acontece, Juca. Uma coisa muito importante, só para clarear isso que você disse. Quando a gente fala chamar a atenção da família, não quer dizer que a gente não tem que dar atenção à pessoa que está fazendo isso. Isso, é importante, é muito Ela bom. está pedindo, é um pedido de socorro. Porque o senso comum diz que tá querendo só chamar atenção e deixa a pessoa para lá e acha que não deve dar atenção. Pelo contrário, quando ela está querendo chamar a atenção da família através de tentativas de suicídio, é porque ela está num último pedido de socorro. É assim que eu também defino o suicídio, né? Além de ser esse ponto final de não ter mais solução, não ter mais saída, é também um grande pedido de socorro. É a tentativa máxima de acabar com aquela dor que a pessoa está sentindo, né? Mas, como eu disse, não tem a ver necessariamente com depressão, embora muitas vezes está ali atrelado, né? Mas algumas vezes não está. Algumas vezes a pessoa está com ansiedade e quer se matar, né? Com pânico quer se matar. Eu já recebi clientes que estavam sentindo síndrome do pânico, crise de pânico, toda semana e que queriam se matar. E outros com depressão. Então, voltando ao passo lá, né? Do que fazer, Daniel. Sim, do que fazer, é isso que eu queria entrar. Vamos lá, agora a gente como hipnoterapeuta, o que a gente faz? E aqui tem muitos hipnoterapeutas, psicólogos acompanhando, legal quem é do ramo. O que a gente faz? Chegou a pessoa aí para vir tratar depressão. O que a gente faz? Vai tirar remédio da pessoa? Não, nunca tirei remédio de ninguém, certo? Nunca mexa nos medicamentos. O que a gente faz? Então, vou falar primeiro a minha experiência. O que eu faço? Certo? Até legal a pergunta que a Raquel fez aqui. Fazer o tratamento de hipnoterapia. Eu resolvo o problema da angústia, sentimento de inferioridade, enfim, posso tratar depois bulimia, por exemplo, na mesma terapia. Então, um pouquinho como funciona nosso pensamento de terapia. Chega uma pessoa para mim com depressão. Em primeiro lugar, eu vou fazer o quê? Vou querer analisar o que é essa depressão dela. Em geral, muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, a depressão dela, ela vai ser o quê? Emoções ruins que estão reprimidas, muito da psicodinâmica, muito de Freud, muito de que existe algo lá dentro que está causando esse problema. Algo reprimido e mal resolvido lá dentro que está causando sintomas. Isso aqui são coisas da vida. Qual o primeiro lugar, qual a primeira parte que a gente faria? Se eu percebo que não é uma coisa comportamental, não são crenças da pessoa, ela sente uma angústia muito forte, ela sente um vazio muito forte, ela sente algo, como se diz, emoções estão muito fortes, primeira coisa eu vou fazer o quê? A gente esquece os sintomas. Eu não quero, não importa depressão, bulimia, etc. Esquece os sintomas, porque eu já estou entendendo que existe algo lá dentro que está causando isso. Então, a gente, em primeiro lugar, vai fazer, como se diz, o que a gente chama de hipnoanálise, de ir ver, na verdade, usando a técnica analítica, que seria da psicodinâmica, a gente utilizaria isso aqui associado à hipnose para cavucar lá no subconsciente da pessoa a raiz do problema. Então, você consegue, às vezes, falar, tô com bulimia, eu tô com angústia, eu tô com sei lá o quê, e você vai chegar e é um evento que aconteceu lá com 2 anos, e aquele treco mal resolvido com 2 anos está até hoje crescendo, e causando os problemas que você tem hoje em dia. Entendeu? Então, na verdade, o legal da hipnose, diferente de uma terapia convencional, é que ela consegue, como se diz, abrir aquele alçapão, chegar, como se diz, naquela programação, que nem você chega no software que tem do programa, e você consegue ver a programação onde está o problema, entendeu? Então, ficava sendo muito mais fácil da gente identificar. Então, número 1, se eu percebo que tem algum problema emocional com a pessoa, se tem alguma coisa que são emoções que estão ruins, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa hipnoanálise para chegar na raiz do problema, ou seja, vou usar a hipnose, a gente vai fazer a pessoa entrar no estado de transe, a gente pode usar várias técnicas, seja da criança esclarecida, a gente vai usar regressão, ou a gente pode usar N técnicas que vão chegar na raiz do problema, pode usar de visualização, pode ter terapia de pares, etc., para chegar na raiz do problema e resolver essa questão. Só que a gente tem um dos grandes nomes da hipnose, no caso de depressão, que é Michael Yapko. Yapko, ele foi, na verdade, aluno de Erickson, sabia, Juca? Ele foi um dos grandes alunos de Erickson. Né? Foi aluno de Erickson. O Jeffrey Zeig falou que é amigo dele. Certo? O Jeffrey Zeig também, um dos alunos de Erickson, estava lá com ele estudando. E Yapko, na verdade, o nicho dele é depressão, que ele mais trata, hoje em dia, o maior nome da depressão com a hipnose é Yapko, por quê? Antes de Yapko, as pessoas falavam, não se trata a depressão com hipnose não funciona para depressão.
E Iapo até traz no livro dele que a técnica, a abordagem psicodinâmica no caso de depressão, ele é o que menos tem sucesso. A abordagem comportamental é o que mais tem sucesso e a da psicodinâmica é a que menos tem sucesso. E por quê? Qual a lógica disso daqui? Na hora que a gente falou que a pessoa, quando está em depressão, ela está presa no passado. Então ela está, às vezes, com muitas crenças ruins, muitas coisas negativas. Nunca ninguém vai ser bom comigo, eu nunca consegui nada. Se você começa a chegar e começa a cavucar o passado da pessoa, você começa a trazer à tona todo aquele passado podre. Então ela já estava na depressão revivendo aquele passado, já estava com o cérebro meio que bugado, trazendo toda aquela coisa ruim para o agora, revivendo e sentindo todo o ruim lá de trás agora, porque o cérebro está trazendo. Se você agora vai pegar e começar a mexer nas coisas do passado e trazer, você vai fazer o quê? Aumentar muito mais aquele problema, certo? Então isso que o Iapo ele fala que tem que tomar cuidado. Então na hora que a gente vê que a depressão da pessoa ela é causada por crenças, certo? E isso que ele coloca aqui, eu até peguei um trecho do livro dele, ele fala, olha só, a depressão está intimamente ligada com as crenças, certo? Então, na verdade, por Iapo, o principal do que a gente vai tratar de uma pessoa deprimida vai ser o quê? Desafiar os mecanismos de crença da pessoa, porque a pessoa ela vai ter conclusões que ela vai tirar errada, ou seja, ela vai ter várias crenças que ela vai ter erradas, e a gente vai ter que, o quê? Como terapeuta, saber quebrar isso daqui, conseguir desafiar isso daqui, conseguir mudar a percepção dessas crenças. Ah, e por que a pessoa tem crenças? Certo? Isso aqui não é pergunta, certo? Isso aqui é genérica. A pessoa, ela acredita no que ela quer. Por que a gente acredita no que quer? Cada um tem uma vivência, cada um tem um estilo de vida, e a gente vai tendo crenças na nossa vida. E Iapo, ele traz um conceito que é legal de ambiguidade. O que é ambiguidade? Acho que a ambiguidade que você vai falar é a mesma coisa que eu ia falar sobre o duplo vínculo. Tenho quase certeza do que quê? é a mesma coisa. Duplo vínculo. Ambiguidade, vamos ver. Só falar o conceito de ambiguidade, daí vai para você falar aí. Ambiguidade, o que é ambiguidade? A ambiguidade que Iapo traz é o quê? A pessoa, ela passa na vida dela vários eventos que são eventos neutros. Por exemplo, liguei para uma pessoa, eu liguei lá para minha sogra, e ela foi lá, tocou, ela não atendeu o telefone. Foi um evento neutro. Por quê? Pode ser que ela não estava em casa, pode ser que ela está no banho, ou pode ser que ela não quis falar comigo. Só que acontece, a gente vai poder interpretar esse evento de N formas. Eu posso, na minha cabeça, falar, puxa, ela deve estar ocupada agora, eu ligo depois. Só que às vezes uma pessoa está com crenças na cabeça dela ruins, e ela vai pegar esse evento que ele pode ser interpretado de duas formas, e ela começa o quê? A interpretar ele de uma forma errada. Aí entra o problema da depressão. O que acontece? A pessoa ela pega as crenças dela. Ah, sabe o que? Ninguém gosta de mim. Você viu? Eu liguei para ela, ela não quis falar comigo. Ela ouviu o telefone e ela não quis falar comigo porque ela me odeia. Ela não me suporta, eu sei, ela me odeia. Sempre ela me odiou. Ela nunca quis falar comigo. Toda vez que eu fui falar com ela, ela me virava a cara. Quando eu fui falar com ela, ela sempre é antipática. Ela me odeia, ela não gosta de mim. E começa a desenvolver na cabeça toda uma história, toda uma história de vida que não tem nada a ver. A pessoa só não atendeu o telefone. Entendeu? Então, já para falar, em primeiro lugar, é a gente identificar na pessoa deprimida, na hora que a gente vai lidar com as crenças de mundo dela, isso que ele fala que é o ponto mais importante. É pegar essas crenças que ele fala são multidimensionais, que têm sentimentos, fisiologia, comportamento, parte cognitiva. Ou seja, você vai ter que fazer uma intervenção em todas essas crenças da pessoa. E é comum isso, porque a gente gosta de generalizar, certo? E vai ter que pegar essa projeção que a pessoa faz do mundo dela, das ideias dela, das crenças dela, certo? Na realidade. Então ele falou que esse é o grande ponto, saber, em primeiro lugar, que a pessoa deprimida, em geral, quem tem realmente depressão, ela vai ter essas crenças, e a gente pega muito isso. E você, cavucar passado, não vai adiantar para mudar essas crenças. Vai ser um trabalho de reeducação de percepção, só que na hipnose funciona muito bem isso. Porque na hora que a gente está falando com o subconsciente da pessoa, você já consegue passar isso daqui na programação dela, essa mudança de crenças. Então, na hora que a pessoa ela vai conseguir mudar as crenças dela aqui, qual vai ser o trabalho? Você explicar para a pessoa tolerar essa ambiguidade. Você explicar para ela que tem eventos que você não vai entender. E se você não tem uma prova que aquilo aconteceu, tipo, eu não sei se ela realmente ouviu o telefone. Pode ser que sim, pode ser que não. Na dúvida, eu falo, não sei. Então isso para o Iapo é muito importante que ele traz no tratamento de depressão, é ensinar o cliente a lidar com
com as dúvidas e não ficar tirando conclusão onde não existe. Por quê? Porque na hora que você faz isso, você está fazendo a pessoa encarar a realidade de uma forma mais real e não fazer a projeção daquele mundinho podre dela, porque agora está podre pelas crenças erradas, e projetar na realidade e ver uma realidade errada. Então isso daqui acaba sendo, conforme o maior vilão que tem na depressão. Então na hora que a gente vai tratar, você pode fazer uma terapia linda. Se você não fez esse trabalho de reeducação de crenças, reeducação de projeção, mostrar para a pessoa como agora realmente encarar os fatos, não vai adiantar nada, porque a pessoa toda vez ela vai generalizar e colocar as coisas dela na realidade. Então isso aqui é muito importante. Como faço isso falando diretamente? Não. Vai ter que falar com estilo subconsciente na hipnose. Vai ter que contar historinha, vai ter que passar metáfora, vai ter que explicar de um jeito delicado, pode fazer a pessoa entrar no lado da sogra, depois da sogra passa para você. Vai ter que usar criatividade para explicar para o subconsciente isso. Porque lembra, nosso lado criativo, que é o lado emocional, ele não entende lógica, não entende raciocínio, senão aqui na live todo mundo ia sair tratado de depressão de turno. Não é assim que funciona, a gente vai ter que trabalhar com o nosso lado emotivo. E é aí que funcionam as mudanças. Então, para Iapko, só para finalizar a frase dele, que eu acho que foi uma frase mais forte que ele tem, ele falou assim, o segredo da terapia na depressão é uma frase: fazer a pessoa se sentir confortável em não ter conclusões. Essa é a frase dele. Você quer resumir toda a terapia de Iapko, que é o maior nome hoje em dia de depressão com hipnose, é isso. Fazer a pessoa se sentir confortável e não ter conclusões. E falou, enquanto a pessoa ela não for capaz de tolerar essas incertezas, essas dúvidas, ele vai continuar com os problemas, vai pegar as verdades dele colocando no mundo e a pessoa vai ter a verdade dela projetada no mundo e vai ter um mundo podre. Entendeu? Então esse é o primeiro passo. Juca. Eu queria falar um pouco sobre o duplo vínculo, que não é exatamente a ambiguidade, mas é um pouco parecido. Já pegando aqui o que a Raquel Nascimento falou. Ela falou o seguinte: na maioria, os pais nos colocam as coisas e acreditamos e fazemos disso nossas crenças. No caso, influenciada pelas crenças dos meus pais. Noto isso. Isso foi lá na minha infância. É basicamente isso que acontece com quase todo mundo que tem diversos tipos de problemas. Essa influência, por exemplo, dos pais. E o duplo vínculo é mais ou menos isso. Só que, na verdade, não é mais ou menos isso. Tem a ver com crenças, mas tem a ver com crenças diferentes que entram em conflito. Por exemplo, o pai diz, eu não sei se é o que aconteceu com a Raquel, mas vamos supor que o pai dizia que ela tinha que ser mocinha, que tinha que se cuidar, que tinha que se guardar, que tinha que ser fofinha, delicada, etc, etc. E ele dizia isso para ela sempre, desde que ela nasceu. A mãe dizia que ela tinha que ser uma mulher forte, guerreira, independente, etc, etc. E começou a incutir crenças outras ali na mente da pequena Raquel. O que acontece no duplo vínculo é esse conflito entre crenças que vêm de pessoas importantes, né, relevantes para a pessoa, e que esse conflito deixa a pessoa numa cisão de identidade ali, né? Isso pode ser uma das características tanto da psicose, quanto pode resultar em depressão. Porque, veja só, se eu estou no meio de uma fenda ali entre crenças de pessoas muito importantes para mim, e de repente eu não sei nem qual é a minha crença de verdade, de repente eu não sei nem onde é que está a minha identidade de verdade, eu começo a cair. Eu começo a não ter mais chão, eu começo a entrar em depressão. Né? Quer dizer que claro, a pessoa não tem identidade, ou seja, ser um vácuo, né? É um vácuo. Se eu não tenho identidade, eu não tenho para onde ir. Por quê? Tá, eu tenho que ser guerreiro independente. Mas se eu for guerreiro independente, eu vou estar indo contra aquilo que eu fui ensinada, que é de ser uma mulher delicada, dependente do marido, princesinha. Então ela começa a ir para um caminho, mas ela vai para o passado, como você estava dizendo. Ela vai para o passado, vai para uma crença do papai. Beleza, então ela para de ir para aquele caminho, ela para de andar, porque foi contra a crença do papai. Só que quando ela para de andar, ela está indo contra a crença da mamãe. Entende? Então, de toda forma, ela está indo contra uma crença que está ali incutida nela, que está enraizada. E aí, esse trabalho, por exemplo, de criar uma identidade mais concisa, e aí a gente faz, por exemplo, um trabalho de terapia de partes que é muito interessante para esse tipo de caso, de duplo vínculo. Sim, bem legal. Né? Bem legal, porque daí acaba a pessoa, você consegue na partes não mexendo no passado,
orientando a partes daqui para agora e ainda fazendo uma projeção para o futuro, que é muito importante isso. E Iaco até traz que um dos grandes pontos que tem sugestões pós-hipnótica e projeção para o futuro, por quê? Para a pessoa saber aplicar os conceitos no dia a dia. Você tem que usar a hipnose por quê? Para a pessoa imaginar ela usando aquilo agora. Então, na partes é muito legal para depressão, justamente para você usar de uma forma mais neutra essa terapia. Bem legal. E aí, só uma coisa para finalizar essa parte do duplo vínculo, é que primeiro que você... Primeiro explicar um pouco sobre o que é partes. Partes, todos nós temos partes. Aquela parte que acredita na crença do papai, aquela parte que acredita na crença da mamãe, uma parte que é responsável, uma parte que que gosta da desordem, da criatividade, da brincadeira. Então, todos nós somos constituídos de partes. É como se tivesse personalidades dentro da gente. Aqui vem da terapia de ego, vem bastante do psicodrama, Virginia Satir, e o Watkins foi aquele que desenvolveu bastante a terapia de ego, até que Roy Hunter desenvolveu ainda, com Charles Tabet foi o professor dele. Então, ou seja, tem toda uma história essa terapia de partes, mas a ideia principal que o Juca está falando é o quê? É como se você tivesse dentro do seu inconsciente o pai, ou seja, tem aquela figura paterna, com a personalidade dele na sua mente. Você tem a tua mãe com a personalidade dela na sua mente. E é todas as pessoas que te cercam, você tem, como se diz, partes dentro de você. Então, você também tem partes suas, certo? A parte da segurança, a parte do desejo, a parte de prazer, a parte de sucesso. Várias partes que o subconsciente tem construído. Você consegue, na hipnose, meio que separar essa parte com a função dela. E a gente, na hora que separa, consegue fazer meio que uma mediação dos conflitos que tem entre as partes. Então, vamos dizer, uma parte de segurança, ela quer deixar a pessoa comendo bastante para se sentir segura. Come bastante doce, que aí você vai estar segura. E a parte de saúde fala, não, eu quero ver você feliz, saudável, com um corpo bonito. Então, a gente tem um problema de partes. E a terapia de partes, ela consegue resolver esse conflito e fazer as duas chegarem num acordo em comum. Tá? O que eu ia falar era basicamente que com a terapia de partes, por exemplo, para resolver depressão, a gente mostra para quem é terapeuta que está acompanhando que nem sempre a gente precisa utilizar regressão, por exemplo. E nessa questão de depressão, como você estava falando, na perspectiva do IAPCO, é bem interessante, porque se a pessoa já está presa ao passado, se cada frase que foi falada para ela fica sendo repetida na mente dela, se aqueles caminhos neurais estão ali, aquelas conexões neurais estão ali repetindo toda hora, ela ouve a frase do papai, da mamãe, do namorado, não sei quem, sempre voltando ao passado, voltando. Por que a gente vai voltar a esse passado? Às vezes a gente pode fazer isso. Eu já tratei depressão com regressão. Sim. Mas é necessariamente com regressão que se trata, porque tem algumas perspectivas de hipnoterapia que trabalham só com regressão praticamente. E não é só regressão que a gente utiliza. Num caso como esse, terapia de partes, claro, a gente vai ter que analisar caso a caso. Mas terapia de partes é excelente, porque a gente integra, entende que partes são essas, integra e a pessoa pode ir no presente. É como diz a Gestalt terapia, que é a minha abordagem principal de formação, de especialização. Aqui, agora e adiante. Paul Goodman é o nome do cara que fez essa frase. Ele tem um livro chamado Here, Now and Next. Aqui, agora e depois. Né? É meio parecido com o Erickson. Não tem para passado. É aqui, agora e depois. Então, para esses casos de depressão, é muito importante. E daqui a pouquinho eu quero falar mais uma coisa que é super importante, que é o contexto sistêmico. Tem perguntas aí. Está acumulando aí um livro de perguntas aqui embaixo. Vamos lá. Primeiro, a terapeuta Mirelle Góes está perguntando qual é o livro do IAPCO para você então, dizer aí. Seria a tradução em português, Tratando Depressão com Hipnose. É um livro não que tem tem uma capa português, laranja. Né? Mas é em inglês o nome. Treating Depression, Hypnosis, uma coisa assim. Eu não tenho agora, estou com o celular. Eu até ia pesquisar, só que vocês acho que você consegue mais fácil. Estou com o celular fazendo a live, não consigo ver. Mas é um livro de capa laranja. Vou anotar aqui. Treating Depression with Hypnosis. Achou? Não, tô só escrevendo aqui. Coloca aí no Google, é o livro principal dele, é um livro com capa laranja. Michael Yapko. Infelizmente não tem em português, né? Não tem. E, ok, você pode usar submodalidade para depressão? Então, lembra, submodalidade, o que é submodalidade? Uma técnica de PNL que você acaba fazendo o quê? A pessoa ela trocar de modalidade. Tem várias modalidades, tem a parte sinestésica, o visual, e você troca a modalidade. Isso aqui é meio que uma tapeação para o cérebro. Vamos dizer, a pessoa está com uma angústia. E você vai fazer a submodalidade, vai fazer o quê? A pessoa visualizar, imaginar essa angústia saindo com uma forma, certo? Um exemplo, e ela troca, vira uma flor que se transforma num arco-íris e explode. Legal, a pessoa ela vai sentir que aquilo lá foi embora.
mas daqui você fez o quê? Você ajudou a pessoa só no sintoma. Lembra, aquela angústia, o problema dela não é só o sintoma. Houve um monte de carinha aqui. Não é só o sintoma. Essa angústia, ela tá vindo por quê? Porque existe, que nem a gente falou, crenças, padrões, entendimento. E é isso que causa aquela angústia. Você pegar e ficar usando submodalidade para tirar esse sintoma, legal, você tirou o sintoma, a pessoa não sente aquilo, mas depois aconteceu o quê? Depois de um tempinho, volta. Entendeu? Então esse é o grande ponto. Usar a submodalidade para esse tipo de caso que exige uma coisinha mais profunda, o que acaba fazendo? Acaba só tapeando, porque submodalidade é legal para você precisar de uma coisinha simples, uma dor de cabeça, legal. Agora, casos que envolvem, que a gente falou, a depressão, como ela, a crenças da pessoa, vivência de mundo, percepção, projeção, a submodalidade acaba sendo muito fraquinha nisso daqui, né? Então, isso daqui é a pergunta. Boa noite. Boa noite, quem está vindo. Ô, Daniel, tem uma moça que fez um tratamento com você, disse que precisou sair, mas que estava adorando a live. Ah, sim, sim, eu vi. Ela falou que conseguiu se resolver. Fiquei muito feliz que ela fez 3 sessões com você, né? E colocou o depoimento dela. Então, você viu aí, pessoal, que está aí. Ela participou. Que mais tem de pergunta? Caramba, exatamente, estou perdida dentro de mim. Urgente, meu tratamento com hipnoterapia. Agenda, estamos aí. A gente atende das 8 da manhã às 8 da noite, por quê? Porque muita gente precisa. É justamente isso. A gente trabalha aqui que nem condenado para ajudar as pessoas. A religião como código moral pode ajudar a pessoa a decidir qual das crenças internas seguir? Boa pergunta, gostei da pergunta. A religião, na verdade, ela tem duas coisas. A religião ela é vista como algo que, em primeiro lugar, ela dá esperança. E isso aqui é um outro ponto que Apko traz bastante, que é, em geral, a pessoa que ela está deprimida, ela não tem esperança. Ela fala, nunca vai mudar, nunca vai acontecer. Ela generaliza que, como foi até hoje, o padrão vai se seguir para sempre, certo? E a ideia toda do que você como terapeuta é fazer, não quer dizer porque até hoje foi uma droga que vai ser assim para sempre. Pode ser que vai mudar. E daí, de novo, você tem que passar esse conceito de esperança para a pessoa de várias formas. Pode dar exemplos, pode pegar a história. Quando eu estava agora no Jeffrey Zeig, ele contou a história do Viktor Frankl. Ouviram falar do Viktor Frankl, aquele sobrevivente de 4 campos de concentração, que fez logoterapia, certo? E no meio da terapia ele contou a história do Viktor Frankl, sabe? Tem uma pessoa, Viktor Frankl, amigo meu, não pode mais. Era para ser mais, né? Viktor Frankl. Certo? A gente está falando do Viktor Frankl, que é Qual o nome do livro dele? Em Busca do Sentido. Em Busca do Sentido. Muito bom. Muito bom livro, indico aí para vocês, muito legal, certo? Para todo mundo, nem precisa ser terapeuta. Indico para todo mundo. Para todo mundo. O livro já está quase na 40ª edição. O bicho vende que nem água, certo? Um livro muito legal. E parece muito com o livro do Primo Levi. Também é Isto Homem. Quem não conhece, Isto Homem também é bem legal, bem parecido com o estilo dele. Deixa o pessoal voltar, dá só mais 30 segundinhos que a gente volta ao que eu estou falando. Tá falando, então... Enquanto isso, eu dou uma olhada nas minhas notas aqui. Sim, a gente está falando o quê? Sobre religião é uma porta de esperança. Isso, exato. Então, na hora que a gente vai passar essa esperança para a pessoa, então a pessoa vai acreditar que existe um Deus, que existe uma força superior, que ela pode confiar em algo maior, que não é tudo que está na mão dela, existe algo que supervisiona, existe uma inteligência superior. O que a pessoa está fazendo nisso? Ela está tirando todo aquele peso dela. Isso aqui está dando esperança. Está, às vezes, entendendo que existe um sentido maior para as coisas. Mesmo que agora eu estou sofrendo, existe um motivo espiritual por detrás. Seja por causa de encarnações, seja por causa de concertos ou karmas, ou a religião que seja, certo? Cada um com a sua religião, com a sua visão de mundo. Mas o grande ponto é o quê? Que a religião ela acaba dando esperança para a pessoa. Como faço para agendar? Preciso sair dessa depressão. Ou a gente ainda passa contato. Pode procurar aí Daniel Stein, se você está em São Paulo, se está lá mais para o norte, aí tem o Jucá. Norte ou Nordeste? Onde você está, Jucá? Nordeste. Nordeste, desculpa. A gente é ignorante nessas coisas. Nordeste, daí tem o Jucá, João Paulo Jucá, certo? Voltando aqui, então, na hora que você vai passar essa parte da esperança da religião, então isso aqui ajuda. Pessoas que tinham religião em momentos de aperto conseguiram se manter muito mais forte do que quem não tinha nada.
Porque justamente a religião, ela dá o quê? Esperança para a pessoa. Independente de religião ou não, o terapeuta, no tratamento de depressão, vai ter que passar esperança para a pessoa, certo? Vai ter que passar esperança para a pessoa, vai ter que mostrar para as pessoas que tem que ter esperança, certo? Independente da religião ou não, porque isso daqui é parte do processo que o quê? O que a esperança vai fazer? O que foi até agora não vai ter que continuar, pode mudar, as coisas podem melhorar. E é isso que motiva o ser humano a continuar vivo, certo? Que você pode ter mudanças para algo melhor. E outra coisa, a religião, ela vai fazer o quê? Você acreditar, às vezes, em crenças, certo? Em valores positivos, certo? A pessoa vai poder pegar valores muito mais que a gente chama espirituais. E quando diz espirituais, quer dizer valores nobres, que enaltecem a pessoa. Ah, eu vou agora me dedicar tantas horas por dia para ajudar os pobres. E nisso que a pessoa ela vai estar sendo altruísta, ela vai estar fazendo coisas, como se diz, elevadas a nível, como se diz, de atitude. Isso vai também elevando a pessoa, vai deixando a pessoa se sentindo de uma forma mais significativa na vida. Então, isso daqui também pode dar mais sentido para aquilo que ela faz a pessoa. Ela acaba sendo menos egocêntrica e dando mais sentido. Isso daqui acaba dando motivo. Pergunta, 12 mas anos, com 12 anos nessa depressão, nunca pensei em me matar, justamente porque aprendi na religião que não podemos tirar nossa vida. Perfeito, você viu? Olha, uma crença maravilhosa. A pessoa está com um problema, mas ela acreditou, olha, a religião falou que não, certo? Isso aqui está dando esperança para ela de uma forma melhorar. Vem para a hipnoterapia para resolver. A religião deixa a hipnoterapia conforme todas as religiões, certo? Porque é científico, não tem nada de espiritualidade na hipnoterapia. Daniel, tem uma outra pergunta aqui que gostaria de responder e partir para a parte dos problemas sistêmicos Vai lá, na questão legal. da depressão. O Insano, que eu ainda não sei o nome real dele, mas dá seu nome, Insano. Não fica assim, Insano. Dá seu nome. A minha pergunta é: como os hipnoterapeutas se protegem da depressão, ansiedade, qualquer coisa? Que, parafraseando Alan Moore, quem vigia os vigilantes, né? Então, primeiro que a gente faz também hipnoterapia, né? A gente faz auto-hipnose, a gente faz hipnoterapia. Eu já fui atendido 3 vezes com a hipnoterapia para resolver problemas aí que eu tinha na vida e melhorei bastante. O Daniel... é você, Luiz. Agora eu te reconheci. Isso, agora isso. sim. Os hipnoterapeutas, eles também têm problemas. Os terapeutas, médicos, todo mundo tem problema. Então, o que a gente faz? A gente faz auto-hipnose, a gente passa pela hipnoterapia. Eu já passei 3 vezes pela hipnoterapia. 2 vezes aqui na minha cidade, uma vez com o Rafael Kreis, que foi um dos nossos professores, um grande amigo nosso. E então, a gente também precisa ir lá e resolver o que a gente tem da nossa própria vida. Agora, às vezes me perguntam assim, tá, mas quando você está atendendo as pessoas, você não absorve toda aquela carga emocional, etc, etc? Olha, eu vou te dizer que... Isso é erro de iniciante. Sim, mas ao mesmo tempo... Isso é erro de iniciante. Porque você tem que criar uma barreira para não poder se influenciar. Não tem que fazer. Você tem que criar uma crosta, uma casca para não pegar isso, senão você se acaba. Tem que fazer. Isso, mas veja só. No meu contexto, no meu caso, aliás, o que acontece? Eu me emociono com a pessoa? Me emociono. Não é que eu estou absorvendo toda a carga emocional, óbvio, né? Do lixo dela. Eu me emociono com a pessoa? Sim. Mas por que eu não entro em depressão com a pessoa? Porque no fundo, e aí o que o Daniel estava falando, eu tenho esperança. E qual é a minha esperança? Que aquela pessoa vai melhorar e eu vou me sentir muito feliz junto com ela. Então, o fato de que eu consigo ajudar as pessoas e sei que aquela pessoa, uma hora ou outra, vai melhorar, aquilo me dá esperança. E quando ela melhora, qualquer carga que tenha ficado comigo vai embora junto com o que foi embora dela. Se ela se resolveu, por que eu vou ficar? Se nem é meu, né? Então, a gente faz auto-hipnose, a gente faz hipnoterapia e a gente tem métodos, formas que a gente utiliza para não ficar com essa carga emocional, tá? E aí, o que eu ia falar sobre a parte de contexto, na verdade, de sistema da pessoa. Só uma coisa, quem ficou com pergunta perdida no vídeo anterior, manda de volta aqui, porque a gente está vendo no vídeo anterior, cortou. A gente não se preparou, então manda de volta a pergunta aqui que a gente tenta responder, tá? Continua aí, Juca. Tá, primeira coisa. A parte do sistema tem a ver primeiro com o sistema. Primeiro, tem 2 coisas. Tem um sistema interno, tá? Que é, por exemplo, depressão. A pessoa, ela faz exercício físico ou ela é altamente sedentária há 25 anos? Isso. Mas, Juca, tem a ver com depressão? Exercício físico? Claro. Claro. Se você não faz exercício físico, como é que aqueles neurotransmissores de prazer, a dopamina, etc., vai começar a ser estimulado no seu corpo? Não estimula, porque você está parado.
Existem vários estudos que mostram que, por exemplo, só em a pessoa estar assim o dia todo no trabalho, com o queixo caído, a fisiologia da pessoa muda. Sim. A fisionomia e a fisiologia. Uma coisa está interligada com a outra. Quando a pessoa Então, levantar a cabeça, já vai mudar o estado dela. e isso, claro que não é isso que vai tratar a depressão, né? Mas Sim. isso ajuda a reverberar e a perpetuar. Mas enfim. Alimentação é importante. Alimentação, ia falar. Exercício físico. O tipo de alimentação que a pessoa tem. Pô, ela come só miojo. Ela foi, sei lá, foi estudar fora. E passou 5 anos da faculdade comendo só miojo e Coca-Cola. Ela, pô, isso vai facilitar bastante ela ter uma depressão. Porque lembra, o corpo, se ele fica fraco, o que acontece? Isso é importante as pessoas lembrarem. Se o corpo está fraco, o cérebro interpreta que está entrando em, como se diz, em colapso. Então ele vai fazer o quê? Fazer você ficar cada vez mais lento, para você não gastar energia, já que você está em colapso. Eu estou fazendo agora uma dieta brutal. Eu não tomo café da manhã, eu como só um ovo e eu vou almoçar uma salada. Olha só, a pessoa almoçou uma salada às 9 da noite. Ela dormiu a noite toda. Até 9 da manhã já são 12 horas, mas ela não tomou café. E ela vai ficar até meio-dia, ou seja, ela virou horas e horas do dia sem colocar nada na boca. O que o cérebro está entendendo? Eu estou perdido na floresta. Eu estou aqui num perigo. Eu vou morrer. Ou seja, baixa a energia ao máximo. Baixa ao máximo, por quê? Vai saber quando vai entrar comida de novo. Então a pessoa começa a se sentir cansada, sem energia, sem vontade. Quer sair? Ah, não, acho que eu vou ficar por aqui. Daqui que a pessoa fala, eu estou deprimida. Então, o que acontece, na verdade? A fisiologia, ela também pode trazer o estado. Isso que o Juca está falando é muito importante. Porque se a pessoa está com uma alimentação ruim, isso, muitas vezes o cérebro já interpreta isso, que a pessoa está sentindo como uma depressão. Entendeu? E a pessoa não consegue quebrar esse estado. Então, a fisiologia que ele está falando é muito importante. Entendeu? O que ele falou, a parte da alimentação, a parte dos exercícios, a parte do sono, a pessoa tem uma boa noite dormida, é muito importante. A parte do sono é sim, imprescindível, porque senão a pessoa fica acabada durante o dia. E lembra, 1 hora de sono mal dormida numa noite, você precisa de 3 noites bem dormidas para compensar. A gente precisa disso, precisa dormir. Ah, mas eu sou bonzão, durmo 4 horas por noite. Você é um idiota, porque você faz isso e está destruindo seu corpo. Certo? Não adianta, não tem milagre. Até porque o sono, a parte lá do sono REM é que é a parte que faz regenerar muita coisa no nosso corpo, né? Que é a parte que faz uma limpeza. E esse sono REM, ele não é a noite toda. Ele acontece em alguns períodos da noite. Então a pessoa precisa dormir muito bem para ter essa parte de regeneração do que precisa ser regenerado, precisa ser limpado lá dentro, né? E aí a alimentação, exercício físico, falta dele, sono, sol, que tem vitamina, né? Tem o fato de sol não é só pela também. vitamina, é muito legal não, o sol cultural também. Pela curiosidade. Ele desperta curiosidade na pessoa. A pessoa, quando ela está num ambiente fechado, então não está despertando... Você está fechado no escritório o dia todo. Escritório, casa, casa, escritório. O cérebro não está recebendo estímulos novos. Isso. Então não desperta curiosidade e não libera dopamina. Você vai sair na praça, vai ver os passarinhos voando, a velhinha passeando, os cachorros brincando. É coisas novas, né? Você está vendo coisas novas. O que acontece? Está liberando dopamina no cérebro. Entendeu? Então, o sol também é importante ter pela curiosidade, que vai despertar no cérebro e dopamina, certo? E também pela parte da luz, certo? Que a pessoa está recebendo, está dando vida para a pessoa. Depressão em países frios, em que o sol não aparece muito, também mais. Pois é. E aí, o que acontece? Tudo isso está interligado e um bom terapeuta ele precisa fazer uma análise disso tudo. Porque se ele for só naquela historinha, por exemplo, em algum curso básico de hipnose, eu vou aqui só na historinha de achar a emoçãozinha na regressão e acabou. Ele vai falhar a maioria das vezes. Por quê? O que acontece em alguns cursos, pode ser de hipnose, pode ser de PNL, de terapia Theta Healing, de não sei das quantas aí, eles vão ensinar um método, você faz o método e o que eles fazem? Eles vão dizer, olha, isso aqui funciona mesmo. Eles não vão dizer que não funciona. E aí você vai lá... Não, mas muitas vezes funciona. Muitas coisas funcionam, não, claro, funciona. Para muita gente funciona. Mas o que acontece é que eles dizem, funciona. E eles não falam para você olhar a alimentação da pessoa. Eles não falam para você olhar isso, aquilo, exercício. Nada. Eles dizem, esse método aqui vai funcionar e acabou. Eles não dizem quando não funciona. E a pessoa na vida real vai lá e quando não funciona porque ela não notou essas outras nuances da vida do seu cliente que precisa ser
ser olhado, trabalhado, observado. E aí uma coisa que é super importante que eu queria falar para terminar essa parte do sistema é o sistema externo, que é, tá, vamos supor que a pessoa estava lá aos 5 anos de idade, alguém chamou de babaca na escola e ali começou um sistema de defesa do subconsciente, o cérebro começou a liberar determinadas coisas por condicionamento, sabe? E por condicionamento, numa próxima etapa da vida, aquilo foi liberado de novo e começou a se repetir e aquilo virou um padrão na vida da pessoa, que mais tarde culmina numa depressão. Tá, ok, a pessoa está em depressão. Muito complicado, vai lá na hipnoterapia. A pessoa chega na hipnoterapia para resolver. Vamos usar um exemplo do adolescente aqui, que é o que acontece muito. O adolescente chega na terapia e a gente faz... Perguntaram bastante sobre adolescentes, se ajuda a hipnoterapia para adolescentes em depressão. Pronto, perguntaram aí umas duas pessoas. Chega lá e chega o adolescente, a gente vai lá e faz um trabalho e resolve o passado do adolescente, etc. Resolveu tudo, limpou tudo, ele se sente maravilhoso. Ele vai para casa, papai e mamãe começam a chamar ele de responsável, começam a chamar o adolescente de vagabundo, começam a dizer que ele tem culpa disso e daquilo outro, começam a dizer que ele não está fazendo mais nada do que a obrigação por estar numa faculdade, começam a bombardear o adolescente de um monte de sugestões. Primeiro caso. Segundo caso, a mulher chega para fazer hipnoterapia, está com depressão. Eu já peguei um caso assim, depressão profunda. Chega para fazer hipnoterapia, a gente resolve tudo que está lá atrás. Faz terapia de partes, faz regressão, faz isso, faz aquilo outro. Usa submodalidades ali para incrementar, como eu gosto de dizer, incrementar a terapia, né, que a gente vai usar para resolver a depressão. Dá uma pincelada ali e tal. Pronto, resolveu. Ela volta para casa. Tá tudo bem. Ela volta para casa. O marido bate nela. Ela volta para terapia algum tempo depois, dizendo que está com depressão. Não resolveu nada. Porra! Mas ela volta para um lugar, se é que a gente pode chamar isso de lá, onde o cara bate na cara dela, sabe? Vai resolver? Existe um problema sistêmico gravíssimo no presente que a gente precisa intervir. Eu atendi um caso onde não era bem um adolescente, assim, mas meio que agia como um. Geralmente, pessoas com comportamento suicida agem bastante como um adolescente. E ela não tinha necessariamente uma depressão, era mais comportamento suicida. Mas tinha alguns episódios depressivos. E aí, o que aconteceu? Eu fiz terapia, fiz a hipnoterapia, nada. Fiz terapia de passe, fiz regressão, resolvia, mas depois voltava pro nada. A última intervenção de todas que eu fiz, chamei mamãe, chamei fulano, chamei ciclano, chamei não sei quem, todo mundo no meu consultório. Até a criancinha, a irmã dela, pequenininha, foi. Não era para ir, mas acabou indo. Não era para ir, a criança de 8 anos lá no meu consultório, acabou ficando lá na antessala brincando no celular. Mas o que aconteceu? Eu tive que fazer uma terapia familiar no aqui e agora. No aqui e agora, com as pessoas reais. Porque muitas vezes o sistema estava ruim, né? Isso. Muitas vezes a gente faz esse tipo de terapia familiar aqui dentro da pessoa, né? Faz ela conversar com o pai, depois troca o papel, meio com a dramatização, ela se torna o pai, conversa, não sei o quê. Isso ali dá muito certo. É incrível como isso dá certo. Mas muitas vezes, se a pessoa faz a hipnoterapia e volta para um sistema que está lixoso, podre, chorume, ela vai continuar com sintomas, porque o problema está no aqui e agora. Nem sempre precisa ser um problema no passado. Então, esse tipo de terapia familiar, esse tipo de intervenção familiar no sistema, pode ser que seja no trabalho da pessoa. Às vezes a pessoa está sofrendo assédio moral, assédio sexual no trabalho, por exemplo. Já atendi também. E que, pô, não adianta resolver o passado da pessoa se a pessoa está sendo bombardeada por aquilo ali no presente. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que eu vou fazer muita questão de ensinar no nosso curso do método TES. Eu e o Daniel, que a gente vai ter... Que ninguém quase ensina, né? Que curso ensina quase isso? Ninguém ensina nos cursos de hipnoterapia esse tipo de coisa. Por quê? As pessoas geralmente dizem, olha, resolve o passado, hipnoterapia, bota em hipnose, ok, adeus, até mais. E, pô, se você for só nesse tipo de perspectiva, que na maioria das vezes resolve, mas se você for só nessa perspectiva, você vai falhar. Porque algumas vezes você precisa intervir na realidade, no aqui agora. E lembra, e a pessoa em depressão, ela tá presa naquele looping negativo. Nada dá certo, nada funciona, sei lá o quê. Você quer fazer o quê? Tirar ela disso daqui. Então, na verdade, você tem que fazer o quê? Fazer perguntas tipo, o que você gostaria que acontecesse? Fecha os olhos. Se eu tivesse uma varinha mágica, o que você gostaria que acontecesse? Se você acordasse amanhã mudado,
Você tem que fazer o quê? Chamar a atenção da pessoa para coisas diferentes, porque às vezes ela não consegue ver uma outra coisa senão um problema. Minha vida é ruim, ninguém presta, nada sério, nada vai dar certo. E o que você gostaria que acontecesse? Ah, eu nunca pensei, calma, o que eu gostaria que acontecesse? Puxa, você já deu um estalo, porque você está pegando a atenção dela e jogando a atenção dela para outro estado, ou seja, do futuro, do presente, que é o que a gente tem que trabalhar. Isso que o Juca está falando é muito importante. Você trabalhando no sistema, ou às vezes com a pessoa no consultório, a família, ou às vezes a percepção que ela tem do sistema é muito mais importante, entendeu? Do que qualquer outra coisa, porque é o que ela vai usar no dia a dia, é você trazer para a realidade isso daqui. A pessoa te dá pistas quando você está fazendo o trabalho com ela sobre exatamente isso. Será que dá para resolver isso aqui dentro, alterando a percepção, ou precisa algo lá fora? Cara, a pessoa não melhora se tem alguma coisa muito grave acontecendo lá fora. Na maioria das vezes, mudar a percepção da pessoa aqui dentro faz lá fora ela se comportar de outra maneira. Consequentemente, a reação das pessoas que estão ao redor se transforma também. E a reação dela em reação à reação, entendeu? Então, tudo começa a se transformar no que a gente chama de efeito carambola, que um autor chamado Enio... Efeito o quê? Efeito carambola. Eu não sei porque ele chama assim. Eu não sei porque ele chama assim, mas efeito carambola. Aqui chama efeito borboleta, não? Um vai influenciando o outro. Pode ser, mas é que eu vi esse nome num livro de psicoterapia breve e focal, de um autor chamado Enio alguma coisa, que me chamou muita atenção, que é isso, uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra. É como se fosse uma pedrinha jogada num rio, que vai formando umas ondas, assim. E quando a pessoa se transforma aqui dentro, muda a percepção, e ela vai lá, sai do consultório, vai para a vida real, e ela reage diferentemente àquelas coisas que outrora eram ruins, isso ali já muda tudo. Ela já não reage mais de forma ruim àquele contexto ruim. Às vezes, na verdade, a maioria das vezes já é o bastante. Ela não vai mais sofrer com aquilo que outrora era ruim. Às vezes o problema está só no passado. O perigo nem está mais aqui, o problema nem está mais aqui. Na verdade, a maioria das vezes, né? Só que, mas a pergunta do Luiz é pertinente. Pode mudar o sistema da pessoa pela hipnose? A pergunta dele é boa. Você pode, na hipnose, fazer a pessoa mudar de sistema? Então, é como eu disse. Às vezes, a mudança de percepção faz a reação dela ao sistema mudar de sistema. Quantas vezes as pessoas se divorciaram depois de fazer hipnoterapia? Às vezes a pessoa vem para hipnose e ela está num relacionamento lixo, num relacionamento abusivo, e ela está aguentando isso daí durante 100 anos da vida dela já. Ela vai lá, faz a hipnose, ela cai na real e fala: puxa, o que eu estava fazendo da minha vida até agora? Que idiota que eu fui, como eu fiz isso? E daí ela chega e falou: acabou, dá o divórcio, fim, tchau. E assumir a vida dela, pronto. Então esse é o grande ponto. A hipnose, ela sim tem todo o potencial do mundo de mudar o sistema da pessoa, porque vai fazer a pessoa perceber de forma diferente. E você, Luiz, também tinha perguntado se regressão tem a ver com a regressão espírita. Não tem nada a ver com a regressão espírita. Quando a gente está falando de regressão, quer dizer acessar memórias que estão lá no hipocampo da pessoa e você fazer... Que nem você passou comigo, a gente regressão a um momento anterior da sua vida. Você volta para um momento de 7 anos e revive aquilo. Isso é a regressão que a gente fala. É acessar memórias, mas de uma forma mais vívida, entendeu? Uma forma mais real. É só isso que a gente fala na regressão. Não quer dizer regressão, quando a gente fala regressão vidas passadas ou espiritual, nada disso. Certo? Regressão é acessar memórias que estão lá no cérebro. Tinha mais perguntas por aqui? Tem uma pergunta de um cara aqui sobre relacionamento. Deixa eu só voltar aqui, que era ainda da outra parte da live. Como curar o medo através da hipnose? Sim, isso é mais fácil. Medo tranquilo, pode sim resolver com hipnose. O Victor consultou qual o melhor método para traumas com relacionamento. E aí depende muito do que ele está querendo falar, mas eu vou interpretar aqui. Trauma com relacionamento. Que tipo de relacionamento é esse relacionamento, né? Que tipo? É com papai e mamãe? É um relacionamento amoroso? É fraternal? É com irmão? Depende. Mas o que é que eu gosto de fazer quando o problema tá envolvendo outra pessoa da vida? Gestalt terapia. Terapia universal. Gestalt terapia. Terapia da cadeira, terapia do perdão, terapia da compreensão, né? É entender o que está acontecendo, é compreender o que está acontecendo, é mudar a percepção sobre isso ali. E mudar a percepção pode ser de várias formas. O perdão é uma delas, uma das mais famosas, né? Então, eu gosto de usar Gestalt terapia / psicodrama, né? Que é fazer interpretação de papéis em hipnose. O teu áudio está cortando um pouquinho, Juca. Teu áudio está ficando um pouquinho picotado.
Acho que não Vou sei falar se de pra novo. todo mundo. Vou falar de novo. Tá melhor agora? Não sei, já tá um tempinho assim. Não sei se para vocês está incomodando. Para mim tá incomodando um pouquinho. Não sei, tá ok para vocês, pessoal? O áudio do Jucá, o vídeo dele, para mim tá picotado. Tá saindo assim um pouquinho cortado aí. Quem puder dar um feedback, por favor. Vê se melhor agora. Tá ok. Na verdade, a transmissão parece estar um pouquinho lento da internet. Deixa eu falando, relacionamentos, tchau, pode ser o meu caso, não sei dizer, não deu um jeito tão grave que casei por tanto medo que tive que dizer não, hoje colho as consequências. É? Quando a gente casa por medo e depois vai colher as consequências, é isso que acontece. Mas na hora que nem o Juca estava falando, acho que ele, céu está entrando, que na hora que a gente vai lidar de relacionamentos, eu sempre tenho uma regrinha assim, se o problema envolve outras pessoas, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? E resolver com a pessoa, certo? Então a gente vai fazer o quê? A pessoa problema. O João Paulo Jucá vai voltar daqui a pouquinho. A gente coloca a pessoa problema. Ó, falaram que tá tudo ok. O áudio está ok. Agora vocês avisaram. Ele saiu. Tá ok, ele já volta. Então, na hora que a gente vai colocar a pessoa, um relacionamento, a pessoa tá com um problema com o outro, o que eu faço? Coloco a pessoa uma na frente do outro. Vou fazer a terapia, que é o quê? Você entender o lado da outra pessoa. Então, isso que é a Gestalt terapia é o quê? Você coloca um na frente do outro, vai fazer a pessoa falar o que ela sentiu de problema, de dor, e daí faz a pessoa entrar no lugar do outro, e vai fazer toda a negociação. Bem-vindo de volta. O pessoal falou que estava ok. Valeu. Mas tá bom. E vai fazer essa negociação entre um e outro, certo? E isso daqui acaba relacionando. O que é o problema de relacionamento? É você carregando alguma mágoa, certo? Você carregando alguma coisa mal resolvida que ficou de um relacionamento. Ah, eu tava com meu ex. Isso aqui a gente pega toda hora. É o mais comum, problemas de relacionamentos que ficam. Isso aqui é super comum. Hoje mesmo, eu tava tratando um cara que era problema de relacionamento, ele tá com problemas sexuais, era o problema dele, relacionamentos, com ex, com sei lá o quê. Pronto, resolvemos isso daí, era o que impediu o cara de ser feliz aí na vida. Então, isso que era? Você tem que fazer o quê? Tirar aquela coisa ruim que a pessoa está carregando, entendeu? Então, isso é o ponto que a gente vai fazer na terapia. Mas voltando aí para a depressão, Juca, tinha que falar alguma coisa? A gente está acabando o nosso tempo, mais uns 5, 10 minutos. Vamos lá, pessoal. Esse tipo de percepção sobre a depressão, sobre as peculiaridades de cada caso, seja depressão, seja ansiedade, seja insônia, etc., é uma coisa que a gente vai trabalhar lá no curso do método TES de hipnoterapia avançada, PNL, neurociência. É importantíssimo para você poder ajudar as pessoas. Não adianta você, né, fazer uma salada mista para tudo. Tem que ter um conhecimento amplo, tem que ampliar as percepções do que é terapia. E a gente juntou tudo isso nesse método, que é o método TES, e que vai acontecer lá em São Paulo. Eu estou aqui no Ceará agora, o Daniel está em São Paulo. Lá em São Paulo, de 1 a 11 de setembro, ou seja, daqui a um mês. Né? E o insano aí, que acho que é o Luiz, né? Disse que está querendo mudar de profissão. É só se inscrever aí que você já vira um hipnoterapeuta com a gente. Tá? Porque a gente juntou todas as ferramentas. Tem muita coisa que não vai ter no SUS por aí, por exemplo, dessa forma sistêmica que eu trago da psicologia, da gestaltoterapia, da minha formação prolongada nessa área, tá? E é isso, porque se a pessoa deseja ser um hipnoterapeuta de sucesso, que ajuda realmente as pessoas, é no método TES. Eu quero finalizar aqui com um parágrafo legal que o Jaco trouxe, e acho que é uma coisa para todo mundo repensar aí, que é muito legal. Ele falou que a depressão não está simplesmente crescendo no vácuo. Jaco fala, está crescendo na cultura que diz, você tem liberdade, pode fazer o que você quiser. Ou seja, hoje em dia a gente está num mundo que está tudo muito livre, muito aberto. É legal isso, pensa. Há 100 anos atrás, quando a vovó tinha que ir até 2 quilômetros, 4 quilômetros até o rio para pegar água e para lavar a roupa lá no rio e voltar. Não tinha ninguém se matando, não tinha ninguém se suicidando, não tinha ninguém em depressão, que tinha que lá ordenhar a vaca. Toda aquela época lá de trás, sei lá, 200 anos atrás. O pessoal estava lá vivendo duro, mas vivia. Hoje que a gente tem todas as comodidades do mundo, a gente tem água encanada, tem privada, você pode pedir iFood, você chama, já tá comida, você pode falar com a China em 1 segundo. A gente está aqui fazendo live, tinha aí 30 pessoas quase, todo mundo aqui no celular, deitado na cama, vendo aí a aula. Ou seja, como pode ser que com essas facilidades todas as pessoas estão deprimidas? Pelo contrário, a ideia seria, se você tem tanta opção,
tanta coisa, você tem um mar de felicidade na sua frente. Antes a pessoa não tinha, tinha a vaca, a galinha e nada, certo? E tinha às vezes um livro que ela tinha para ler. Hoje você tem tudo, você tem Netflix, você tem vídeo, você tem tudo. Você tem um mundo na tua mão, você tem no seu celular o mundo todo. Então por que as pessoas têm depressão? E o que legal que ele fala, isso aqui é uma coisa a refletir, não, interessante isso, porque pensa, as pessoas não tinham isso, hoje em dia tem muito mais, está crescendo cada vez mais em países, quanto mais o país está moderno, mais aberto, Estados Unidos, tudo, os níveis de depressão são altíssimos. Então ele fala, Iapo fala, a depressão ela cresce na cultura que diz você tem liberdade e pode fazer o que quiser, mas ela não ensina as pessoas como tomar as decisões de forma responsável. Não é você tem muitas opções. Você entra num lugar e você tem 1 milhão de opções e você não sabe qual decisão tomar, você fica... que eu faço? Isso daqui deixa você meio que tonto. O que eu faço? Então a gente está hoje em dia num mundo que a gente tem muitas coisas, certo? E as pessoas não sabem o que fazer. E ele traz uma frase justa de Viktor Frankl, né? De novo, nosso Viktor Frankl, ele está aparecendo aqui por algumas vezes. E ele fala interessante. Ele fala, a costa leste, lá no Nova York, tem a Estátua da Liberdade. E Viktor Frankl fala, mas a costa oeste deveria ter a Estátua da Responsabilidade. Que não adianta a gente ensinar para as pessoas, você pode fazer tudo, você é livre, você manda na sua vida, você faz o que você quiser e você não ensina como você fazer isso. Qual é a forma responsável? Quais são as prioridades? E isso é muito importante na hora que a gente vai construir a identidade da pessoa. Na hora que a gente vai trabalhar em depressão, lembra sempre daquela do níveis neurológicos e DILTs, certo? Que são as coisas que realmente fazem a mudança na pessoa, espiritualidade, identidade. A gente sempre vai trabalhar lá em cima, nessa parte mais, como se diz, importante para a mudança da pessoa. Então, na verdade, ensinar a pessoa como ela toma decisões é muito importante no tratamento. Porque se ela vai tomar mais decisões, ela não vai conseguir tomar decisões corretas, ela vai ter todas as opções, vai ficar tonta, e ela vai ficar com muita liberdade e aquele na vida dela que não vai fazer sentido nenhum. Por isso tanta gente vem pra gente no consultório e fala, eu não vejo sentido na vida, para que eu vivo, para que eu existo, não sei, não tem sentido a minha existência. É isso, você tem muita liberdade e não tem responsabilidade. Sou livre e responsável, né? Isso. Sou livre e responsável. Isso faz parte aí da reeducação. Então, pessoal, acho que por enquanto nosso tempo deu, certo? Chegamos aqui nas 10 horas da noite, certo? Foi um grande prazer estar com vocês. Está todo mundo muito bem-vindo aí para o curso que vai ter de hipnoterapia do básico avançado em setembro, que o Juca falou. Vamos passar aí conteúdo que não tem aí em outro lugar. Vai ter aí para o pessoal se formar de forma incrível para ser hipnoterapeuta de qualidade, de excelência, com certificação internacional da NGH. Está todo mundo muito bem-vindo. Vai ser um grande prazer. Já estamos aí com as vagas bem cheias. E vai ser um prazer estar com vocês aí pessoalmente e poder passar todo o conhecimento. Me perguntaram aqui se dúvidas, tem... pode mandar para a gente quem quiser terapia. Quem vai querendo... O pessoal falou aí, tô querendo me suicidar, tô querendo depressão, ansiedade. Manda pra gente no privado, a gente tá aqui no Instagram, vocês têm nosso contato. O meu é Daniel_Stein_hipnose, certo? Isso daqui é do Instagram. Tem Daniel Stein Hipnose no Google, coloca aí, vai sair minha página em qualquer lugar. E do Jucá também, coloca João Paulo Jucá Hipnose, sai no Google, a gente tá no Google aí nas primeiras páginas. Isso. É tranquilo. Então, quem que precisar de ajuda, sabe o endereço para procurar. Quem tiver numa outra cidade, não tem como vir em São Paulo ou ir para o Ceará, a gente indica, não tem problema. Lembrem, vocês podem contar com a gente no que precisar, dúvidas. Tem um monte de dúvida que veio, não deu para responder tudo, certo? Qualquer coisa pode perguntar para a gente no privado, certo? Se não deu para responder aqui porque está corrido o tempo, manda no privado que com o maior prazer do mundo a gente responde. A gente está aí para ajudar. Essa é a nossa missão, é ajudar as pessoas, fazer o bem e ajudar o mundo a ficar um lugar menos deprimido. Isso. Um lugar mais feliz, mais colorido e mais maravilhoso. Que é isso. Quando será a próxima? Opa! Muito bom. Quando será a próxima live? A gente vai marcar. Vamos ver se marcar aí. Talvez em uma, 2 semanas a gente marca mais uma. Vocês têm sugestão de tema? Quem tem sugestão de tema, manda. A gente já fez de ansiedade, certo? Da última vez. A gente agora fez de depressão. Quem tem sugestão de tema, manda aí. Vai ser muito bem-vindo. É legal a sugestão de vocês. Mandem a sugestão. É o mais legal, né? Na verdade. É o mais legal quando manda sugestão. Sugestão é bom, né? Porque daí... A Júlia perguntou se tem método TES no Nordeste. Olha, Júlia, a gente acredita que em São Paulo é o ideal, porque a gente tem pessoas de vários lugares, né? De vários estados e tudo que vão fazer o curso. Vai vir gente São da Paulo... Bahia, vai vir gente do Rio, vai vir gente daí de
Do Ceará. Onde é o Gesaías? Não lembro. Vai ter um jeito de todo lugar do Brasil. Tem eu do do Ceará, né? Então, acaba sendo mais central, a passagem fica mais barata, porque sair de qualquer lugar do Brasil para São Paulo é mais barato, por ser mais uma cidade mais importante, etc., aquela coisa. Então, acaba sendo mais central e um curso dessa magnitude, acredito que seja o ideal ser em São Paulo. E outra, parafraseando Cláudio Lara, que foi, né, meu professor de Master Practitioner em PNL, quer dizer, quando acontece em São Paulo e a pessoa se desloca do lugar onde ela vive para lá, isso já é uma grande coisa. Porque já está causando uma mudança na vida dela, ela ter que se deslocar, né? Já tira ela da zona de conforto. Então, quem deseja se tornar um hipnoterapeuta, dá o seu jeito, vai para São Paulo. Eu, como instrutor, estou indo para São Paulo, por que você não pode ir? O pessoal não viaja para a Europa para se formar numa pós-graduação, o pessoal não viaja para o Japão, o pessoal não faz 5 anos de faculdade e mais tantos de residência para se tornar um médico. A pessoa pode fazer uma viagem para São Paulo e gastar 11 dias da vida dela para se tornar um bom profissional de hipnose, certo? Não é o fim do mundo, certo? Tanto na parte de dinheiro quanto na parte de qualidade. É uma coisa que tem que se dedicar, não tem que fazer. Assim como o cliente tem que se dedicar para vir fazer a mudança, não tem depressão que vai resolver se a pessoa não quer. Me cure da depressão pela hipnose, faça assim, salabim, e eu vou virar uma pessoa melhor. Não tem isso. É a pessoa o quê? Querer mudança, querer transformação. Mesma coisa. Quem quer se tornar hipnoterapeuta, mesma coisa, meu cara. Tem que vir e tem que fazer, e tem que se dedicar, e tem que se esforçar, que nem o caminho que a gente fez. Acho que muita leitura, muito estudo, muita prática, muito suor, muita dedicação, e estamos aí, de manhã até de noite, dando nosso corpo e nossa alma para coisa, porque é assim que você se torna uma pessoa boa no que você faz. Então é isso. Tá bom? Então, muito bom, agradeço a todos. Na próxima turma, claro, você é muito bem-vinda, certo? Muito bem-vinda. E o tema, ele falou excesso nas redes sociais. Excesso é legal, um tema legal. Excesso em geral, excesso de tecnologia, excesso do que for. Legal, um vícios, tema bacana, né? pode pensar. Vícios. Bacana, legal. Tá bom, pessoal? Então, ótima noite. Um grande prazer. Prazer estar grande com prazer, vocês. pessoal.